Mergulhe nas Escrituras com clareza digital. Bem-vindo ao canal Capítulos Sagrados das Escrituras. Olá! Hoje a gente vai tentar desvendar um dos maiores mistérios das festas populares. Como é que um coelho que bota ovos de chocolate virou grande símbolo de uma data tão importante para o cristianismo? Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Pensa bem, um coelho que bota ovos de chocolate para celebrar a ressurreição de Jesus parece uma confusão total. Mas acredite, tem uma lógica por trás. Então, o que a gente vai fazer aqui é seguir as pistas, como se fosse uma investigação mesmo. A gente vai viajar por diferentes épocas e culturas para entender como cada peça desse quebra-cabeça foi se encaixando. Para a gente começar a entender essa bagunça organizada, vamos separar as coisas. De um lado, a gente tem um núcleo religioso super sério, a ressurreição de Cristo, que é a base da fé cristã. Do outro, tem um coelhinho fofo e uma montanha de chocolate. É justamente esse contraste entre o sagrado e o popular que torna a Páscoa de hoje tão curiosa. Bom, vamos começar pelo começo, certo? E a primeira peça desse quebra-cabeça é o ovo. E olha, a história do ovo como símbolo é muito, mas muito mais antiga do que a própria Páscoa cristã. Para entender isso, vamos fazer uma espécie de viagem no tempo, só que de trás para frente. Hoje, a gente pensa em Páscoa e já pensa no ovo de chocolate. Isso só se popularizou lá no século XIX com a produção em massa. Um pouco antes, no século XVIII, uns confeiteiros franceses tiveram essa sacada. Mas a tradição de decorar ovos de galinha mesmo, isso já era super comum na Idade Média. E se a gente for ainda mais para trás, aí chegamos em civilizações antigas que já viam o ovo como algo quase mágico. E o mais impressionante é isso, várias culturas diferentes, que nem tinham contato uma com a outra, chegaram à mesma ideia. Lá na Pérsia Antiga, decorar ovos era parte da celebração da chegada da primavera. Na China, tem até uma mitologia que diz que o universo inteiro nasceu de um ovo. E por toda a Europa, antes do cristianismo, o ovo já era esse símbolo fortíssimo de vida nova e de fertilidade. E é aqui que a gente vê a genialidade de como as tradições se transformam. O cristianismo não inventou o símbolo do ovo de jeito nenhum, mas ele pegou esse símbolo que já existia e deu um significado completamente novo e poderoso para ele. Aquilo que representava o renascimento da natureza virou o símbolo da ressurreição. A casca dura do ovo, o túmulo de Jesus, fechado. A vida que surge de dentro, a nova vida em Cristo. É uma adaptação perfeita. E tem uma lenda da Igreja Ortodoxa que amarra essa ideia de um jeito incrível. Conta a história que Maria Madalena foi até o imperador romano para anunciar que Jesus tinha ressuscitado. O imperador, bem cético, olhou para a cesta de ovos que ela carregava e disse algo como: "Ah, claro, tão verdadeiro quanto esses ovos aí serem vermelhos." E na mesma hora, os ovos ficaram vermelhos, simbolizando o sangue de Cristo. Ok, a parte do ovo acho que ficou clara, né? É um símbolo antigo de vida nova que foi adotado. Mas e o coelho? O que um mamífero tem a ver com botar ovos? É aqui que a história começa a ficar um pouco mais confusa. Então, basicamente, a gente tem duas teorias principais competindo para explicar de onde veio o coelho da Páscoa. Uma delas busca a resposta lá atrás, em mitos pagãos germânicos. A outra, por incrível que pareça, sugere que a origem pode estar dentro da própria arte e da simbologia cristã da Idade Média. A teoria pagã é a mais famosa. É a história da deusa da primavera chamada Ostara. O mito diz que ela encontrou um passarinho quase morrendo de frio. Para salvar o bicho, ela o transformou numa lebre. Só que, como antes ele era um pássaro, manteve a capacidade de botar ovos. E aí, todo ano, como forma de agradecimento, a lebre botava ovos coloridos para a deusa. É uma história fofa que conecta tudo: a lebre, os ovos e a primavera. Só que a outra teoria, a cristã, também faz muito sentido. Na arte das igrejas medievais, a lebre, não o coelho, a lebre, aparecia bastante. Existia uma crença antiga de que as lebres podiam se reproduzir de uma forma pura, digamos assim, o que as associou à Virgem Maria. Tem até um símbolo famoso de 3 lebres em círculo, representando a Santíssima Trindade. E claro, por ser um dos primeiros animais a dar as caras depois do inverno, virou um símbolo natural da ressurreição. Então, o que acontece com o tempo é que a Páscoa vira uma festa cada vez mais familiar, mais voltada para as crianças. E aí, a lebre, que é um bicho mais arisco, foi aos poucos sendo substituída pela figura do coelho, que é mais dócil, mais fofinho e combina muito melhor com o imaginário infantil. Beleza! Já falamos do ovo,
do coelho, agora vamos dar uma pausa nesses símbolos e voltar para o centro de tudo, para a origem histórica e religiosa da data. E para isso a gente precisa falar sobre o Pessah, a Páscoa judaica. Tudo começa aqui. O Pessah celebra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. A própria palavra hebraica significa passar por cima, uma referência ao anjo da morte que passou por cima das casas dos israelitas. E a conexão com a Páscoa cristã é total, é direta. Os eventos que fundaram o cristianismo aconteceram exatamente durante a celebração do Pessac. A famosa Última Ceia, por exemplo, era um jantar de Pessac. A prisão de Jesus, o julgamento, a crucificação, tudo isso aconteceu em Jerusalém enquanto a cidade celebrava esse feriado fundamental. Sendo assim, a linha do tempo fica bem clara. Primeiro, a Última Ceia, que era esse jantar de Pessah. Depois, a crucificação, na sexta-feira. E, por fim, 3 dias depois, o evento que é o pilar de toda a fé cristã, a ressurreição, no domingo, que celebra a vitória sobre a morte. Certo. Agora que a gente já viu todas as partes separadas, vamos juntar tudo nesse grande caldeirão cultural. As raízes pagãs, a história judaica, a narrativa cristã e, claro, o ingrediente final, o comércio. A Páscoa que a gente celebra hoje não apareceu do nada. Ela foi montada em camadas. Lá nos anos 1700, imigrantes alemães levaram a tradição da lebre de Páscoa para os Estados Unidos. Um século depois, nos anos 1800, a Revolução Industrial fez o chocolate ficar barato e acessível para todo mundo. E aí, no século XX, o marketing juntou tudo e transformou na festa que conhecemos hoje. Mas vamos voltar um pouquinho naquele ponto crucial, o século XVIII. Imagina a cena. Um confeiteiro na França tem a ideia de pegar o ovo, aquele símbolo milenar de vida nova, esvaziar e encher com chocolate. Essa ideia, que parece simples, foi a fagulha que começou a transformar um símbolo sagrado num produto de consumo mundial. E essa citação aqui resume perfeitamente o fenômeno. A força do mercado é tão gigantesca que muitas vezes o significado comercial de um símbolo acaba passando por cima ou até apagando as suas raízes mais antigas, sejam elas religiosas ou culturais. E no fim, a gente fica com essa reflexão. A história da Páscoa mostra que uma tradição não é uma coisa estática, parada no tempo. Ela é viva, ela se mistura, ela muda. Então a pergunta que fica é: com tantas camadas de significado, pagão, religioso, comercial, qual delas fala mais alto hoje em dia? E a resposta provavelmente muda de pessoa para pessoa. Curta, comente e compartilhe. Deus te abençoe.